É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Boa tarde. No dia do continente africano, confira as notícias na Girassol FM. A marcar o Dia da África, várias reflexões em Angola nos mais variados domínios em torno dos avanços. Detidos 4 cidadãos por suposto roubo de $1.000 americanos e 800 mil kwanzas. Vendedeiras têm 24 horas para retirarem seus negócios das casas de processos. Na província do Bengo, mais de 2.000 taxistas cadastrados no processo de licenciamento de táxi, mototáxi e embarcações de pescas. No desporto, Petro de Luanda falha na final da Liga Africana de Basquetebol. Na atualidade internacional, o presidente da terceira maior força política do Senegal, condenado a 10 anos de prisão. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 25 de maio de 2023, que tem a garantia técnica de Joel Anselmo. Edição e apresentação de Fernanda Gonga e Janete Meio-Dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. Celebra-se hoje, 25 de maio, o Dia de África, uma data que para muitos representa a busca dos vários povos do continente por desenvolvimento, democracia e liberdade. Alguns jovens africanos refletiram sobre os desafios do berço da humanidade. Acompanhem a reportagem da Isabel Kiala. A Carta Africana da Juventude reconhece que os jovens representam um parceiro, uma mais-valia incontornável para o desenvolvimento sustentável, para a paz e a prosperidade da África, com uma contribuição única para o desenvolvimento presente e futuro. Por ocasião do Dia da África, alguns jovens divergem quanto às opiniões sobre os desafios do continente berço. O jovem Keisi Buyaka, de nacionalidade namibiana, fala sobre a falta de união entre os líderes africanos. Uma coisa que tem que ser melhorada é a falta de união entre os países africanos. Porque parece que há uma discriminação entre os africanos. Por exemplo, nós aqui estamos em Moçambique, estamos sempre em guerrilhas com a nossa vizinha África do Sul, que é de carro, tu chegas lá na fronteira, sempre há assaltos, sempre há isto e aquilo. E, por exemplo, não temos contacto nenhum com Nigéria, entre vários outros países que também fazem parte da África. Acredito eu que Moçambique e Angola são os países que têm mais comunicação. Claro que o fator língua é um aspecto importante, mas não deve ser isso que vai nos separar da nossa africanidade no geral. Se acho que a África está a perder as suas origens, uma parte de África sim e outra parte de África não. Há certos países que conseguem, que têm governantes que têm muitos princípios e que conseguem mantê-los firmes e presentes na cultura, naquilo que são as crenças, naquilo que é a africanidade do seu povo. Então acredito eu que os governantes também têm o seu papel importante para aquilo que deve ser a preservação da cultura, dos princípios dos africanos. Já o jovem Mega J, de nacionalidade moçambicana, defende que o continente africano está a perder as suas origens. A África está assim a perder as suas origens pelo fato de desvalorizar os seus valores culturais. Já não há respeito pela cultura africana, é tudo do Ocidente. Dizer que a África enfrenta muitos problemas, mas um dos grandes desafios é melhorar a estabilidade política e econômica, incentivar a agricultura familiar e uma administração correta. Os aspectos a melhorar são os desenvolver programas de combate à fome, o desemprego, melhorar os acessos à saúde, buscar formas de preservação e reaproveitamento da água e saneamento. Para o jovem angolano Aristóteles Chicombo, o continente berço tem um grande desafio no setor da educação. Nós temos grandes desafios e desafios que são relacionados à educação, desafios relacionados à inclusão social, o combate à pobreza, o combate às diferenças de classes sociais existentes no nosso continente, mas principalmente a resolução do desafio que é o desafio da educação. E quando falo sobre educação, não falo somente sobre a educação
educação formal ou educação acadêmica, mas gostaria de frisar também o grande desafio que é da recuperação daquilo que são os nossos valores, aquilo que são os nossos princípios, aquilo que é a nossa base como africanos. Jovens africanos falam dos desafios e resoluções dos problemas do continente berço no dia dedicado à Mãe África. O Dia de África, anteriormente chamado de Dia da Liberdade de África, é a comemoração anual da fundação da Organização da Unidade Africana, que é hoje conhecida como União Africana. A Organização de Unidade Africana foi fundada a 25 de maio de 1963. O professor doutor e docente universitário Boubacar Keita fala sobre os desafios de África que se assinala hoje. O Dia da Organização da Unidade Africana, que assinala, neste caso, 2023, os 60 anos desde a criação da Organização da Unidade Africana. Assinala o culminar da primeira fase da luta pela emancipação, a primeira fase da luta pelas soberanias perdidas, pelas independências, contra a opressão colonial, a opressão euro-ocidental. Então, essa organização que finalmente se conseguiu entre 24 e 25 de maio de 1963 em Addis Abeba, Etiópia. Estamos a trabalhar hoje, por exemplo, organizamos este encontro de reflexões entre nós e o estudante para ouvir as preocupações desses estudantes, para fazer uma espécie de balanço de tudo aquilo que já fizemos durante esses 60 anos e o que estamos a fazer agora e o que podemos fazer, isto é, ouvindo efetivamente os estudantes fazer uma espécie de balanço de tudo aquilo que aprenderam de nós. Professor universitário Boubacar Keita, por ocasião do Dia de África, que hoje se assinala. E nós seguimos. As vendedeiras têm 24 horas para retirarem os seus negócios das casas de processos. O anúncio foi feito hoje pela porta-voz do Programa de Reordenamento do Comércio, Nádia Neto, durante a conferência de imprensa realizada no mercado de São Paulo. Para o município do Kazenga, avança Nádia Neto, vão ser encaminhadas até o final do dia de hoje cerca de 2.000 vendedeiras ao mercado dos combustíveis. Foram encaminhados aos mercados da Chapada e São Paulo um total de 160 vendedeiras, somando até o momento, desde o início da operação, um conjunto de 3.268 vendedeiras já enquadradas nos mercados do São Paulo e nos mercados da Chapada. Para o dia de hoje, prevemos igualmente encaminhar ao mercado dos combustíveis, localizado no município do Kazenga, cerca de 2.000 vendedeiras até o final do dia. Gostaríamos também de referir que demos início aos trabalhos de pintura de lancis nas avenidas em referência. Foram feitos trabalhos de reposição de tampas de saneamento básico, trabalhos de limpeza também continuam, melhoradas toda a situação referente à iluminação pública. Também foram encerrados cerca de 166 estabelecimentos comerciais no âmbito da inspeção e fiscalização por várias irregularidades relacionadas à documentação legal. Nádia Neto disse ainda que estão suspensas todas as atividades comerciais no prazo de 7 dias nas avenidas Angola Quiluange, Rua da Gajajeira e arredores. A partir do dia 26 de maio, amanhã, fica suspensa toda atividade comercial de prestação de serviços dos estabelecimentos e superfícies comerciais localizadas em toda a extensão da Avenida Angola Quiluange, Rua João Corandelande, que é vulgo Gajajeiras e arredores, como medida provisória num prazo de 7 dias úteis, enquanto decorrem os trabalhos da operação sobre o reordenamento do comércio. O segundo despacho visa essencialmente retirar a necessidade de se continuar os trabalhos de encaminhamento das vendedoras aos mercados, tanto a criação de melhorias técnicas e administrativas nos mercados, proibição de venda de frente aos estabelecimentos comerciais e casas de processo, conforme previsto a lei das contraordenações. Nádia Neto, porta-voz do Programa de Reordenamento do Comércio a nível de Luanda. As vendedeiras têm 24 horas para retirarem os seus negócios das casas de processos.
Foram detidos 4 cidadãos envolvidos no roubo de $1.000 americanos e 800 mil kwanzas a uma senhora de 53 anos de idade que fazia troca e venda de dólares no distrito urbano de Ngombota, em Luanda. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC em Luanda, superintendente Fernando de Carvalho, explica como tudo aconteceu. As investigações apuraram que, para o cometimento dos crimes que lhes são imputados, os mesmos concertavam via telefónica, em que 2 dos quais tinham a missão de ficar escondidos na bagageira do carro, enquanto um deles, o que ao volante, vestia-se a rigor, fato e gravata, no sentido de atrair as vítimas, simulando a compra de divisas, e tão logo as quinglas subissem no carro, subiu o vidro fumado e os 2 comparsas escondidos no veículo retiram tudo do valor que a vítima possuía. Por conseguinte, seguiam com as vítimas até determinado local onde as abandonavam. Para efeito, os implicados faziam apoiar de uma viatura de marca Toyota Land Cruiser Prado, de cor preta, dispensada pelo pai de um dos implicados no sentido de apoiar os irmãos para a escola e vice-versa, e aproveitando-se desta vaga, usava para cometer crimes, e de uma arma de fogo do tipo AKM-47, pertença do pai de um outro implicado, oficial do exército, sendo que este se aproveitava da ausência do pai, com o apoio de uma mochila, retirava o meio bélico e depois da realização das ações criminais voltava colocado no mesmo lugar sem que o pai se apercebesse. Ouvíamos o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Luanda, superintendente Fernando de Carvalho, de que trazia o relatório da detenção de 4 indivíduos envolvidos no roubo de $1.000 americanos e 800 mil kwanzas a uma senhora de 53 anos de idade em Luanda. Mais de 2.000 taxistas foram cadastrados no processo de licenciamento de táxi, mototáxi e embarcações de pescas na província do Bengo. Os dados provisórios foram divulgados pelo chefe de Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, superintendente-chefe Luís Canganjo, que avançou igualmente o número de mototaxistas que aderiram à campanha. O cadastramento, sem licenciamento, azul-branco, digamos assim, essa classe de veículo que fazem um trabalho de táxi, foram um total de 2.405 veículos no seu universo, ao passo que os que foram licenciados apenas neste universo rondam aí os 1.224 veículos. Os mototáxis que foram licenciados durante este período são 179, porque na sua maioria não têm documento, estes ainda não foram licenciados. Os 170 é que foram licenciados. Luís Canganjo disse também que o município do Dande é o que registrou maior adesão de taxistas e mototaxistas. Atendendo à divisão administrativa, o Dande, na qualidade do município sede, é o município com mais elevado número de utentes de motociclo, bem como veículos que fazem esse exercício de táxi. E nós estamos a apelar para que todos possam aderir a esta campanha, porque visa naturalmente sair da ilegalidade para a legalidade. Ouvíamos o chefe do Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária na província do Bengo, superintendente-chefe Luís Canganjo. Mais de 2.100 pessoas que exercem os serviços de táxi e mototáxis aderiram à campanha de cadastramento e licenciamento destas atividades. Agora, política de Angola e do mundo. Luanda acolhe desde as primeiras horas de hoje o primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia. O evento junta mulheres e homens de vários setores da área política e social e de vários países africanos, com destaque para a presença da vice-presidente da República, Esperança da Costa, e da antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson. O primeiro Fórum Internacional da Mulher para a Paz e Democracia decorre sob o lema A Inovação Tecnológica como ferramenta para o alcance da segurança alimentar e combate à seca no continente africano. O evento, que termina amanhã, prevê abordar várias temáticas que visam impulsionar o papel da mulher na pacificação e democratização do continente berço. A presidente da Assembleia Nacional da República do Sudão do Sul e presidente do Fórum Parlamentar para a região dos Grandes Lagos, Gema Nunukumba, defendeu hoje o desenvolvimento africano protagonizado pelos próprios filhos do continente por ocasião do Dia de África, que hoje se assinala. Neste preciso momento,
Alguns dos nossos países estão em sérios conflitos de que precisam de soluções urgentes. Suas Excelências, a distintos deputados desta Casa, é também a altura de que nós devemos nos concentrar em como podemos acelerar, uma vez que nós agora somos os líderes dos nossos próprios destinos, precisamos de ultrapassar o código da independência e confiarmos em nós mesmos. Nós temos tudo no nosso continente. O que nós precisamos é paz e estabilidade, boa governação, por formas a caminharmos e usarmos os nossos recursos naturais. A globalização, a ordem econômica, a dinâmica geopolítica faz com que possamos ter uma maior cooperação e solidariedade entre os países africanos. Por outro lado, a parlamentar destacou o tema deste ano da celebração dos 60 anos de África, que tem a ver com o comércio livre no continente. Gema Nunukumba manifestou-se ainda preocupada com os conflitos na região dos Grandes Lagos. A região dos Grandes Lagos é uma região com grande potencial para ser desenvolvido. Contudo, a região tem desafios que previnem, que impeçam os Estados-membros de implementar os objetivos principais, que é a implementação do Pacto de Paz de 2063. Os conflitos têm custado bastante a região dos Grandes Lagos. O conflito tem impedido os Estados-membros e da comunidade econômica e da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos de tirarem vantagens do comércio transfronteiriço. Tradução das palavras da Presidente da Assembleia Nacional da República do Sudão do Sul e Presidente do Fórum Parlamentar para a região dos Grandes Lagos, Gema Nunukumba, e a preocupação com os conflitos na região dos Grandes Lagos. E nós seguimos. O Presidente da República, João Lourenço, foi condecorado nesta quarta-feira pelo Presidente de Itália, Sérgio Mattarella, com a Ordem de Mérito da República Italiana, a mais alta concedida no país europeu. A Ordem do Mérito da República Italiana foi criada em 1951 com o objetivo de recompensar os serviços prestados em áreas como economia, artes, literatura, atividades de caráter social ou serviço público, entre outras. A outorga teve lugar durante um jantar oficial oferecido ao estadista angolano e à respectiva delegação pelo presidente italiano Sérgio Mattarella. Na ocasião, João Lourenço, que está na Itália em visita de Estado de 2 dias, afirmou que o povo angolano é o grande merecedor desta distinção pela contribuição à causa da libertação dos povos, da paz e da harmonia entre as nações. Também no jantar, o presidente João Lourenço outorgou ao homólogo Sérgio Mattarella e à primeira-dama da Itália, Laura Mattarella, a Ordem Agostinho Neto, a mais alta condecoração do Estado angolano, atribuída às entidades estrangeiras. Durante o seu discurso, o chefe de Estado angolano agradeceu o governo italiano e reiterou o seu apelo ao investimento estrangeiro. Viemos à Itália com o propósito de aprofundar os laços de amizade e de cooperação já existentes entre os nossos países, reafirmar o desejo de ver cada vez mais investimento privado italiano em Angola e angolano na Itália. O ambiente de negócios que se vive em Angola é bastante favorável ao investimento privado estrangeiro em todos os domínios da economia que sejam do interesse dos investidores. Nos encontros que mantive durante o dia de hoje, pude constatar perspectivas animadoras para o futuro próximo das nossas relações. Reforço por isso a esperança de que esta minha visita à Itália representa um marco importante na construção de uma parceria forte com benefícios recíprocos. Foram assinados no início desta tarde um conjunto de instrumentos jurídicos que reforçam a cooperação bilateral entre a República de Angola e a República Italiana. O presidente falou também da necessidade de se acabar com os conflitos que o mundo vive, uma vez que estes atrasam o desenvolvimento econômico e social. É evidente que só pode haver desenvolvimento econômico e social dos países num ambiente de paz e segurança. Por esta razão, aproveitamos esta oportunidade para manifestarmos a nossa grande apreensão com o rumo dos conflitos no mundo, que urge resolver, por ameaçarem as vidas dos povos e das economias de países e regiões do nosso planeta. Em África, lutamos contra a instabilidade criada pelo terrorismo e os golpes de Estado nos países da região do Sahel, com a situação no leste da República Democrática do Congo e, mais recentemente, com o eclodir da guerra civil no Sudão, que em pouco tempo já causou centenas de mortos, milhares de feridos,
milhares de deslocados internos e de refugiados acolhidos nos países vizinhos. O Presidente da República, João Lourenço, que efetuou uma visita de Estado à Itália, e é para a Itália que seguimos ao encontro da Celestina Zola, que avança a seguir a agenda, ou melhor, o essencial da agenda do chefe de Estado para o dia de hoje. Celestina Zola, boa tarde. Boa tarde. Quinta-feira, segundo e último dia da visita de Estado do Presidente da República, João Lourenço, a Roma. Hoje pela manhã, o chefe de Estado foi recebido na Câmara Municipal de Roma pelo Presidente da Câmara, Roberto Gualtieri. A seguir, João Lourenço fez uma visita guiada ao Museu Capitolini, onde lhe foi oferecida uma estátua do Imperador Marco Aurélio, símbolo da cidade de Roma, e uma caneta com pena com a qual assinou o livro de honras da cidade de Roma. No fim da visita, Roberto Gualtieri, presidente da Câmara de Roma, disse que uma cooperação entre Roma e Luanda pode ser muito benéfica, e no encontro com o presidente João Lourenço foram abordadas perspectivas de cooperação entre as duas cidades. Falei com o presidente dessa perspectiva de ter um memorando de cooperação entre Roma e Luanda, para ver nossos jovens fazendo intercâmbios, cooperação cultural, cooperação no campo do turismo, no desenvolvimento econômico e nos âmbitos social. Tem muitas áreas que essa cooperação entre Roma e Luanda pode ser frutuosa e importante. Ouvíamos o presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri. O presidente João Lourenço, quando forem 14 horas de Angola, vai participar da abertura do Fórum de Negócios Angola-Itália. No evento vão ser analisados o papel das instituições no apoio às relações industriais Angola-Itália, os investimentos estratégicos em Angola, entre outros. Hoje termina oficialmente a visita de 48 horas que o Presidente da República efetua a Roma desde quarta-feira. Boa tarde. Momento Angola Cultural. A criação de uma agenda cultural permanente em hotéis e mais espaços para empregabilidade são os pontos do memorando de entendimento assinado na passada quarta-feira entre a União Nacional dos Artistas e Compositores, Sociedade de Autores e Associação de Hotéis e Resorts de Angola em uma das unidades hoteleiras no país, conforme explica o presidente da União Nacional dos Artistas e Compositores, Zeca Moreno. Nós pensamos que não haverá turismo se não houver um casamento perfeito entre este desidrato e a cultura. E também pensamos que os artistas precisam de espaço para poderem exibir a sua arte. É com esta perspectiva que nós acordamos, sob a batuta do Sr. Ministro da Cultura e Turismo, rubricar este protocolo que vai propiciar aos artistas espaço de trabalho e assim poderem também ganhar o seu pão de cada dia e sustentar as suas famílias. A música tem um poder não só sentimental, mas um poder de atração bastante grande. Os hoteleiros também sairão a ganhar, pois que terão mais um motivo de atração para que os clientes procurem estes espaços não só para se acomodarem, mas também para ouvirem uma boa música angolana. Ouvimos o presidente da União Nacional dos Artistas e Compositores, Zeca Moreno. E nós seguimos Tina Turner, cantora americana considerada a rainha do rock and roll e uma das maiores cantoras de todos os tempos, faleceu aos 83 anos na noite desta quarta-feira. A morte foi informada através da sua assessoria, que informou que a artista faleceu na sua casa, na Suíça, depois de uma longa doença. Vamos ouvir outros dados com a Márcia Miguel. Tina Turner começou a carreira com 18 anos, com Ike Turner, com quem casou mais tarde. Nesta altura, apresentava-se como Little Anne. Em 1960, apareceu pela primeira vez como Tina Turner com a música A Fool in Love.
A dupla Ike Turner tiveram muitos sucessos, mas acabou por terminar em 1976. Ike Turner e Tina divorciaram-se em 1978. Por um lado, tiveram uma carreira de êxito e, por outro, uma vida conjugal marcada por abusos e pela violência doméstica. Tina Turner continuou a carreira a solo e teve um dos maiores retornos da história da música. Seu álbum, de 1984, Private Dancer, continha o hit What's Love Got to Do With It, que ganhou o Grammy de gravação do ano e se tornou seu primeiro e único número 1 na Billboard Hot 100. Aos 44 anos, ela foi a artista solo feminina mais velha a liderar o Hot 100, ganhando o título de Rainha do Rock. Em 1986, lançou a biografia Eu, Tina, a história da minha vida, sobre a trajetória profissional e pessoal com o ex-marido, além de revelar as agressões. O livro virou filme em 1993. No fim da década de 90, lançou o 9º álbum da carreira solo e anunciou a aposentadoria dos palcos com a música 24/7. Turner deixou-nos músicas como Better Be Good to Me, Private Dancer, We Don't Need Another Hero, Thunderstorm, Typical Mel, The Best, I Don't Wanna Fight e GoldenEye. Chegou a hora dos destaques do desporto. O Petro de Luanda falhou nesta quarta-feira o apuramento à final da Liga Africana de Basquetebol ao perder com os Douanés do Senegal por 86-92. Depois desta derrota, os tricolores disputam o terceiro lugar da prova africana de clubes frente ao Stade Malien do Mali. Mais desporto daqui a pouco, no Grande Jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Na atualidade internacional, destacamos que o Ministério Público de Dakar pediu esta quarta-feira 10 anos de prisão por violação e corrupção de menor contra Ousmane Sonko. O opositor do senegalês afirma que este processo tem interesses políticos para impedir de se apresentar como candidato às presidenciais de 2024. Os detalhes da informação com a Edina Firmino. Todos aguardavam pela decisão do Tribunal de Dakar, onde decorreu o julgamento de Ousmane Sonko, acusado de violação por uma antiga funcionária do Instituto de Beleza. O candidato às eleições presidenciais de 2024 esteve ausente do banco dos réus e denunciou uma conspiração do poder para o afastar da vida política. Ousmane Sonko foi acusado de ter violado 5 vezes a Adji Sarr no salão de beleza onde trabalhava a jovem de pouco mais de 20 anos. A Adji Sarr descreveu os crimes cometidos entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 e denunciou ter sido ameaçada de morte. Foi ainda reclamado pelo Ousmane Sonko, Andei Kadindie, proprietária do salão de beleza, o pagamento de 1,5 milhões de francos. Acompanhe a previsão do tempo em Angola. Hoje, a cidade de Menongue, capital da província do Cuando-Cubango, é a mais fria do país, com 12 graus de temperatura mínima. A seguir vem a cidade do Cuito, província do Bié, com 13 graus, e depois as cidades do Lubango e Huila e Huambo, ambas com 14 graus. E a cidade de Luanda registra 22 graus de mínima e 31 de máxima. E é com esta previsão do tempo, dados do INAMET, que nós chegamos ao fim deste jornal. Recorde os destaques. A marcar o Dia de África, várias reflexões em Angola nos mais variados domínios em torno dos avanços. Detidos 4 cidadãos por suposto roubo de $1.000 americanos e 800 mil kwanzas. Vendedeiras têm 24 horas para retirarem seus negócios das casas de processos. Do desporto, o Petro de Luanda falha na final da Liga Africana de Basquetebol. Na atualidade internacional, o presidente da terceira maior força política do Senegal, condenado a 10 anos de prisão. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 25 de maio de 2023, teve a garantia técnica de Joel Anselmo. Edição e apresentação de Fernanda Gonga e Janete Meio-Dia. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.